Isaías, capítulo de número 9. Você vai abrir Isaías 9, coloque o dedinho lá e depois abra em Lucas 2, verso 6 de Isaías 9, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Lucas capítulo de número 2, os primeiros 7 versículos. E aconteceu naquele dia que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Cirene o governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Queridos, eu gostaria de conversar com você nesta oportunidade sobre o verdadeiro sentido do Natal. Nós lemos 2 textos bíblicos, um profético, onde Isaías, como eu disse no prefácio do culto, também conhecido de profeta messiânico, por ter sido o profeta que mais vaticinou a respeito da vinda do Cristo. Ele vaticinou no capítulo 9, versículo 6, sobre o nascimento de um menino. Ele estava profetizando a respeito disso. Em Lucas capítulo 2, nós lemos um relato histórico. Em Isaías 6, nós lemos uma profecia. Em Lucas 2, nós lemos um relato histórico, ou seja, o cumprimento da profecia de Isaías e das demais profecias a respeito do Messias. Mas antes de falar do texto bíblico em si, queridos, eu gostaria de falar um pouco do Natal no contexto atual. O Natal, queridos, é uma época de celebração, isso todos nós sabemos. É uma das datas mais populares do mundo cristão, por que não dizer a mais popular do mundo cristão? Porque eu digo do mundo cristão, porque nós temos pelo menos 3 grandes religiões no mundo. Nós temos o cristianismo, nós temos o islamismo e nós temos o judaísmo. E quando eu digo mais importante do mundo cristão, eu estou me referindo a todas as nações evangelizada pela religião cristã, que tem algum conhecimento do cristianismo. Mas a maioria das pessoas que comemoram o Natal, queridos, elas pouco sabem ou nada sabem a respeito do verdadeiro significado do Natal. É comum nesta época nós vermos as cidades enfeitadas, os lugares públicos, passeios públicos, praças enfeitados, não é verdade? Eu creio que é uma das épocas do ano onde as cidades são mais bonitas. Você passeia aqui pelas ruas de Imperatriz, por exemplo, desde a Beira Rio até a Pedro Neiva, desde a Lagoa Verde até o Itamaguará, o Conjunto Vitória, você vai observar algum enfeite de Natal, alguma coisa alusiva ao Natal.
pendurado pelos postes, preso em árvores, em viadutos, em pontes, em casas, em fachadas de loja, tudo iluminado, tudo muito bonito, e isso traz, um ambiente alegre para a cidade. É verdade ou não? A cidade parece mais receptiva, mais bonita, e as pessoas ficam felizes com isso, como se o Natal se resumisse apenas nas iluminações fantasiosas desta época. Inclusive, as fantasias ou os enfeites que nós comumente vemos pendurado, estampado por aí, nada tem a ver com o verdadeiro sentido do Natal. O personagem mais popular do Natal moderno não é Jesus Cristo, mas é o Papai Noel. Quem é o Papai Noel? Quem foi que nasceu como promessa de Deus para resgate da humanidade? Foi Jesus ou foi o Papai Noel? Qual a verdadeira origem do Papai Noel? A principal figura do Natal moderno. Você vai de norte a sul do país, você vai encontrar Papais Noéis para todo gosto, em todas as cores, estampado em todos os lugares. Se você abre as redes sociais, Papai Noel está presente. Qual a origem do Papai Noel? Faz algum sentido a presença do Papai Noel no Natal? No Natal cristão? Já que nós estamos falando de Natal, todo Natal tem que ser cristão, refere-se ao nascimento de Jesus. O problema é que o Natal foi secularizado e mudou-se as figuras do Natal. Por exemplo, o Papai Noel é uma alusão, tem algumas teorias para o Papai Noel. Primeiro, que ele pode ser ali uma figura de um santo católico que viveu no século 3 a 4 depois de Cristo e foi uma pessoa muito piedosa e gastou toda a sua herança, a sua fortuna, pois era de uma família afortunada, com benesses, com presentes para pessoas carentes, São Nicolau. E então pode ser uma figura desse Senhor. Tem uma outra origem, uma outra teoria, que é uma figura pagã, uma figura derivada das mitologias nórdicas, norte da Europa, de um camarada, de um deus, de uma divindade chamada Odin. E daí surgiu o Papai Noel. Inclusive uma teoria de que o Papai Noel mora no Polo Norte, ou no norte da Letônia. E o Papai Noel vem sempre no mês de dezembro, trazendo uma figura de alegria, de satisfação para as pessoas. Até tiramos foto com o Papai Noel, valorizamos o símbolo, distribui presente, vem no trenó, puxado por 8 renas, com um saco cheio de presente, desce pela chaminé, coloca o presente na meia, próximo das lareiras, para as crianças, debaixo da cama, como a nossa cultura ensinou. E as nossas crianças crescem acreditando no presente do Papai Noel. Então, queridos, é uma figura que foi inserida com o objetivo de desvirtuar o verdadeiro sentido do Natal, de colocar um tapume em cima de Jesus, o aniversariante verdadeiro deste dia. E nós precisamos estar ligados. Um outro símbolo que colocaram no Natal, que nada tem a ver com o Natal, é a árvore de Natal. Quem gosta de enfeitar a sua casa com árvore de Natal, com arranjos de Natal? Os arranjos de Natal modernos nada tem a ver com o verdadeiro sentido do Natal. A árvore, por exemplo, um pinheiro,
era uma árvore presente nos rituais pagãos nórdicos do povo que habitavam e habitam o norte da Europa. E esta árvore simboliza riquezas, simboliza uma série de coisas, tá? E também tem origem em rituais pagãos romanos, como por exemplo ao deus Saturno, um deus romano da antiguidade. E pendurada as bolinhas coloridas. Por que veio o símbolo das bolinhas coloridas nas árvores de Natal? Há também algumas teorias, e a mais aceita é que os germânicos, eles penduravam nos carvalhos de Saturno presente para as crianças. O carvalho pinheiro era uma árvore oferecida ao deus Saturno, então eles penduravam em uma época do ano aquelas presentes ali para que as crianças viessem colher. Daí deu a ideia das bolinhas de Natal nas árvores de Natal, que tanto enfeitam os nossos ambientes e até as nossas casas. Lá em casa não tem nenhum enfeite de Natal, tá? Mas é comum nós vermos na casa dos crentes enfeites de Natal dessa natureza, tá? E nós temos uma outra figura do Natal, que são a troca de presentes. O Natal, como eu disse, ele foi secularizado, tornou-se uma data mercadológica. É uma das épocas do ano que mais movimenta dinheiro no mercado brasileiro e em todos os países onde o Natal é uma data importante, uma data popular. Porque nessa data costumou-se trocar presentes. As pessoas trocam presentes, e essa troca de presente também ela está alinhada a esses rituais pagãos, como a Saturnália, que era um festival ao deus Saturno, como nós já dissemos aqui anteriormente. E as pessoas no Natal, elas se preparam para o espírito do Natal da seguinte forma: eu preciso comprar uma roupa nova para vestir no Natal, eu preciso comprar um presente para dar a alguém no Natal. Quando alguém passa o Natal que não ganha presente, fica depressivo, fica ruim, achando que as pessoas não a amam. É uma cultura que foi colocada no Natal. Alguém diz que pode ser também uma alusão aos presentes dos magos que vieram para adorar a Jesus no dia do seu nascimento. Porém, a alusão ali aos presentes dos magos tem todo um significado, e os presentes foram para Jesus. O problema é que no Natal as pessoas se divertem, se alegram, comem, bebem, alguns se embriagam, trocam presentes, e o verdadeiro aniversariante fica esquecido. Não sabem o verdadeiro significado do Natal. Nós não podemos ter esta mesma visão do Natal, queridos. Não é que a igreja não possa comemorar o Natal. Há uma vertente mais conservadora, né, melhor dizendo, que o Natal não deve ser comemorado pelos cristãos, pela igreja, porque a origem da data do Natal é uma origem derivada de datas pagãs, e por essa e por aquela denominação e assim por diante. Mas eu quero dizer para você, nós devemos sim comemorar o Natal, com o verdadeiro sentido do Natal, aleluia, o nascimento de Jesus, como resposta de Deus para o pecado da humanidade.
O Natal é uma data interessante, não importa se Jesus realmente nasceu ou não no dia 25 de dezembro. Não é pecado comemorar o Natal. Pecado é inverter as prioridades. Pecado é nós nos divertirmos e usar o Natal para outras coisas, para os nossos prazeres, e nos esquecer de tributar a Ele o verdadeiro louvor, a verdadeira glória merecida, digna a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, então qual é o verdadeiro sentido do Natal? João 3,16 explica tudo. O que está escrito lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lá não está escrito porque o Papai Noel amou o mundo de tal maneira e distribuiu presentes para toda a humanidade. Lá está escrito que Deus, o Pai eterno, Ele amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho. O maior presente de Deus para a humanidade foi o seu Filho unigênito, aleluia, para reconciliar a humanidade consigo. Deus amou o mundo de uma tal maneira. Aqui em João 3,16 nós temos a tentativa de descrever, queridos, a intensidade, a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus pela humanidade. João, ele não teve palavras para descrever, então ele usa a expressão: Deus amou de uma tal maneira que foi capaz de dar o seu Filho. Você pode, quem sabe, ter mais de um filho. Se alguém viesse convencer você a dar o seu filho para morrer por alguém, certamente você não daria nenhum dos seus filhos. Você, quem sabe, lutaria até a morte para defender os seus filhos, mas você não estaria disposto a dar os seus filhos. Mas Deus, Ele deu o seu Filho unigênito por você, por mim, que não merecia nada, já estava condenado, mas o Senhor me resgatou, dando seu Filho. Louvado seja Deus. O maior sentido do Natal, o maior símbolo do Natal é Jesus, aleluia. É o amor de Deus manifestado em Cristo por nós, aleluia. O amor divino se manifestou em Jesus, queridos, se tornou alcançável, tangível, palpável pela humanidade através de Cristo Jesus. Segundo aspecto do verdadeiro sentido do Natal, amados, a esperança para a humanidade. Se você lê em Lucas capítulo 2 e versículo 11, está escrito assim, acompanhe comigo: pois na cidade de Davi nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Jesus. Nasceu quem? O Salvador. Jesus é a esperança para a humanidade. Jesus é a esperança para os perdidos. Ele é a nossa esperança. Aleluia. Então nós temos que fixar muito bem isso no nosso coração, na nossa mente, queridos, nesta época do Natal. O maior presente do Natal é Jesus, o Filho de Deus dado por nós. A maior esperança do Natal é Jesus, o nosso Salvador, aleluia. Ele foi dado para nos salvar. Esta é a nossa esperança, e o Natal precisa simbolizar isso, significar isso. Nós precisamos anunciar isso para as pessoas que até comemoram o Natal, mas de uma forma sem saber, ignorantes quanto ao verdadeiro sentido do Natal. Até comemoram o aniversário de Jesus, mas não estão dispostos a entregar a sua vida para Jesus. Até reverenciam o menino Jesus, mas as suas vidas continuam perdidas, entregues ao pecado, à luxúria e à escravidão espiritual. Nós precisamos anunciar Jesus como a maior esperança para a humanidade. Jesus é a nossa esperança eterna. Não há outra esperança para o mundo a não ser Jesus. Não há outra esperança para a humanidade.
A esperança da igreja é Cristo, mas a esperança para a humanidade sem Cristo também é Cristo, e nós precisamos revelar isto a eles, nós precisamos alcançá-los com a mensagem do Evangelho, com a mensagem da salvação. Aleluia. O terceiro aspecto do verdadeiro sentido do Natal é que o Natal significa redenção pela fé no unigênito Filho de Deus. Se nós lermos lá em Romanos, no capítulo de número 5 e versículo de número 11, está escrito: devemos nos gloriar em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Paulo escreve em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aqui em Romanos 5:11, ele diz que devemos nos gloriar, louvar a Deus, porque Cristo, Filho de Deus, nos reconciliou. Ou seja, nós não estamos mais destituídos, nós não estamos mais separados, não estamos mais alienados de Deus, queridos, nós estamos reconciliados com o nosso Senhor. E isso graças, aleluia, a Jesus, o Filho de Deus. Glória ao nome do Senhor. E não dá para falar do Natal sem falar do propósito do nascimento de Jesus. Aleluia. Jesus veio em cumprimento da vontade de Deus. Como diz o texto bíblico, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho Jesus. Jesus, ele veio em resposta à necessidade da humanidade, a maior necessidade da humanidade. Ele veio em cumprimento da promessa que Deus havia estabelecido para os seus filhos, que enviaria da semente da mulher um que esmagaria a cabeça da serpente e que reconciliaria a humanidade com o seu Criador. Aleluia. Jesus, ele viveu nesta vida, como pregou o presbítero Oswaldo antes de nós, testemunhou, profetizou, pregou, ensinou, operou milagres e maravilhas, curou coxos, curou cegos, paralíticos, ressuscitou mortos, exerceu o seu ministério, fez discípulos e depois entregou a sua vida por nós. Aleluia. Ele entregou a sua vida por nós no Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. O maior símbolo do Natal, ele vai da manjedoura à cruz do Calvário. Aleluia. O maior símbolo do Natal não é Papai Noel vindo no trenó, voando, puxado por 8 renas. O maior símbolo do Natal é aquele que foi da manjedoura ao alto do Calvário e disse: Pai, está cumprido, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Louvado seja Deus. Então alegremos-nos pelo verdadeiro aniversariante, que ele tenha primazia na minha vida, que ele tenha primazia na sua vida, que você esteja disposto não só a festejar o nascimento dele, mas que você esteja disposto principalmente a entregar a sua vida a ele como Senhor e Salvador. Aleluia. Porque tem muitos que até o querem como Salvador, mas não estão dispostos a recebê-lo como Senhor. Porque recebê-lo como Senhor exige renúncia. Receber Jesus como Senhor das nossas vidas exige morrer para o mundo e viver apenas para Deus, num intenso processo de santificação das nossas vidas. Portanto, nesta noite, você que me ouve, que ouve esta mensagem nesta noite, entrega o teu coração ao Senhor. Aleluia, que o Senhor Jesus, ele habite no teu coração, não só no Natal, mas todos os dias da tua vida, e que você tenha a esperança não apenas de receber presentes de Natal, mas receber a maior recompensa que um homem pode receber nesta vida, que é a salvação dada por Deus, através de Cristo Jesus, o aniversariante verdadeiro do Natal, a principal figura do Natal. Louvado seja o seu nome para sempre.